Bom dia a todos, sou Leandro e eu estou aqui para falar um pouquinho nesse curso sobre esse maravilhoso livro chamado Sim, a Psicanálise Cura, de J.D. Nasio. Talvez um dos livros mais importantes, se não o mais importante, para pessoas que querem conhecer a psicanálise, para as pessoas que desejam, de certa forma, iniciar um processo de escuta psicanalítica. Esse livro esclarece várias dúvidas. Ele é importante tanto para aqueles que querem fazer terapia nessa corrente, né, psicanalítica, bem como para aqueles que estão iniciando sua formação e aqueles que já estão aí há muito tempo estudando e atendendo, né, nessa corrente psicanalítica, nessa linha de pensamento. Vamos lá. Então, ser psicanalista é muito além do que apenas ter conhecimento, do que apenas querer ser. Né? Ser psicanalista é você estar consolidado nas três principais funções, que é análise, supervisão e o próprio estudo aí, que não acaba nunca. Esse livro é um livro que eu li o finalzinho do ano passado e eu achei fantástico, uma analogia, vamos por assim, brilhante sobre o que é esse processo de cura da psicanálise. Então, o título é Sim, a psicanálise cura, desvendando o processo terapêutico de J.D. Nasio. Bom, o que afinal significa estar curado? A cura no sentido da medicina é você tomar medicação porque você está com uma dor, está com algum tipo de doença fisiológica, biológica, etc. Na psicanálise, a cura ela não é ausência de sofrimento, mas sim a capacidade de se recuperar mais facilmente dos desafios da vida. É sobre superar um conflito interior para se tornar mais tolerante consigo mesmo e com os outros. Né? Palavras do autor: o paciente curado recupera-se facilmente dos transtornos provocados e pelos acontecimentos perturbadores da vida. Aprendeu que nenhuma dor é definitiva, nem absoluta. Estar curado é poder reagir ao inesperado e reencontrar a capacidade de amar e de atuar. É aquilo que eu sempre digo e reafirmo. Estar curado é você controlar suas emoções e não ao contrário, deixar que suas emoções te controlem, correto? Bom, a ferramenta principal do analista, do psicanalista, é o próprio inconsciente. A eficácia da psicanálise ela não reside apenas no que ele sabe ou diz, mas no que ele é e no que percebe inconscientemente. A sua principal ferramenta é o seu próprio inconsciente, treinado ao longo de anos para ser um receptor sensível. Por isso, o tripé psicanalítico da psicanálise é extremamente necessário se havemos de ser psicanalistas aí, no mínimo, capacitados, né? Porque conhecimento qualquer um pode ter. Agora, aplicá-lo, se envolver, né? De certa forma, pegar esse emaranhado de coisas e traçar uma linha, uma corrente, uma corda que seja bem estruturada entre dois inconscientes, que é o do analista, segundo o Nasio, e o do paciente,
é algo que está além do conhecimento. É algo prático, que vai além do ato de saber. Ok? Então, psicanálise também é prática. Bom, o próprio inconsciente é o carro-chefe do atendimento psicanalítico. O Nazi vai chamar esse inconsciente de inconsciente instrumental. O que é isso? É um inconsciente flexível, receptivo e criador, moldado por anos de análise pessoal, né? Prática clínica e supervisão. Tá aí o tripé psicanalítico, que se torna assim capaz de perceber movimentos ocultos do inconsciente do outro. É como se você mergulhasse no inconsciente do seu paciente na análise e conseguisse fazer com que ele visse algo que de certa forma ainda está bloqueado. Isso delega tempo, delega estudo, delega prática, delega supervisão, tudo o que se baseia a psicanálise no tripé: análise pessoal, prática e supervisão. A escuta psicanalítica é um processo arquitetado em 5 etapas, né? Segundo o Naso. O processo da escuta não é um ato único. Vou estudar, vou aprender, vou ser psicanalista. Negativo. Né? Mas o processo de escuta é um percurso que se desenvolve em momentos distintos, culminando na interpretação que possibilita a cura psicanalítica, a cura para a psicanálise. 5 etapas. Primeiro, observação, compreensão, a escuta propriamente dita, identificação e interpretação. Bom, primeiro, observação. Perceber o comportamento visível e invisível do paciente, do analisando. O que ele está tentando ali mascarar, de certa forma, vamos por assim, um invisível com o visível. Compreensão. Deduzir o conflito, o que está causando esse conflito e as fantasias subjacentes que estão interligadas nesse complexo. A escuta propriamente dita. Captar a cena inconsciente. Isso é algo muito desafiador e você vai conseguir com muita prática clínica. Não é algo que você vai aprender do dia para a noite. Exige-se muito estudo, todo aquele tripé que eu já falei. Identificação. Conectar-se com a emoção da criança ferida. Nós, para a psicanálise, nós vamos ser eternas crianças. O que nos feriu na infância, na nossa, né, abre aspas, imaturidade, é o que vai nos perseguir, nos moldar nas nossas outras fases do desenvolvimento. E por último, a interpretação. Traduzir a cena em palavras. Traduzir a cena em palavras é algo necessário para o psicanalista. Nós não podemos negligenciar isso. Também exige-se um autoconhecimento, tanto terapêutico na sua análise, no seu estudo e na sua supervisão. Se faltar uma dessas 3 coisas, você, lamentavelmente, né, é um psicanalista aí fragmentado, vamos por assim. Bom, a fundação do trabalho. Observar para compreender. Então, a etapa 1, a observação. O processo vai iniciar-se com uma observação apurada, né? O analista, ele atenta a tudo. A voz, olhar, gesto, roupas, a forma como o paciente vai ocupar um espaço. Ah, mas aí então, por atendimento online, não consegue analisar. Consegue. Consegue, desde que o paciente esteja aí o analisando com a câmera ligada, focado estritamente no processo terapêutico, tá? Então,
olha essa ambientação também se faz necessário para o sucesso de sua análise, de você como psicanalista. É uma sensibilidade alerta aos mínimos detalhes. Isso é o primeiro passo, a observação. A segunda etapa, compreensão. A partir dos sinais que nós observamos do nosso analisando, nós vamos deduzir a imagem negativa ou a fantasia patogênica que estão na raiz do sintoma. Qual é o sintoma que está causando aí conflito com o nosso analisando, com o nosso paciente? O objetivo é identificar o conflito interno que gera o sofrimento, a angústia e demais aí fatores. Muito bem. A terceira etapa, ela é um mergulho no silêncio e na receptividade. Lembrando que o silêncio é algo gritante para o processo psicanalítico. Então, essa terceira etapa é um momento decisivo, onde nós, analistas, entramos num estado de concentração profunda, suspendendo a nossa própria consciência. Isso se faz somente por meio do tripé psicanalítico, suspendendo a nossa própria consciência, vamos por aí a nossa moralidade, a nossa religiosidade, tudo, pensamentos, para que então o nosso inconsciente instrumental, conforme o Naso deixa claro, possa agir e causar benefícios ao nosso paciente, ao nosso analisando. Afora a conclusão voluntária. O analista, deliberadamente, ele vai desligar, como se ele tivesse um botãozinho de se desligar. Ele vai desligar os próprios pensamentos para se tornar um receptor puro da cena inconsciente. Uma cena fantasiada, carregada de emoção, que vai emergir do paciente. Então, se nós, de alguma forma, estivermos passando por algum problema também, né, que somos seres humanos, somos in vitro, como qualquer outro indivíduo que vive em sociedade, né, que é amordaçado, falando aí de uma maneira bem historiográfica, pela cultura, pela sociedade. Bom, se nós tivermos algum pensamento durante essa imersão no inconsciente do paciente, nós já vamos corromper o processo analítico. Então, isso é extremamente necessário, se faz necessário para o psicanalista, né? Estar deliberadamente desligado dos seus próprios pensamentos, de tudo que ele considera, né? Então, imagine aí que você seria a tábula rasa, esperando o que você vai encontrar, que pontinho você vai encontrar lá no inconsciente do seu paciente para começar a juntar as fora a conclusão, ok? O sintoma em si. Násio, ele vai dizer o seguinte: não posso perceber o inconsciente de meu paciente com minha consciência, mas apenas com o meu inconsciente. Por isso, devo suspender a minha consciência. Isso é um grande debate, né? Quando você faz psicologia e atende na vertente psicanalítica, se você não conseguir separar os dois pensamentos, uma complementa a outra, óbvio. Até porque sem conhecimento, sem consciência, não se existe inconsciente. Né? Aí nós entramos naquela famosa frase que veio primeiro, o ovo ou a galinha, que veio primeiro, consciente ou inconsciente? Então aí nós entramos num outro debate muito mais latente, que possamos aí posteriormente gravar uma aula sobre isso, ok?
Então, repetindo a frase do Naso. Não posso perceber o inconsciente de meu paciente com minha consciência, mas apenas com o meu inconsciente. Por isso, devo suspender a minha consciência, a minha moralidade, a minha cultura, meu, tudo que se diz respeito ao eu, Leandro, ser humano, tenho que desligar para que eu possa fazer e realizar com meu paciente um processo aí analítico, psicanalítico real, sólido, ok? Para que eu seja bem sucedido nesse processo analítico, nesse processo terapêutico. Bom, continuando. A conexão se dá para além da empatia. É uma identificação profunda. No processo terapêutico, não, não se trata apenas de sentir o que o paciente sente no momento. O paciente ele vai tentar te burlar de várias formas. Por isso que a psicanálise é maravilhosa, né? É uma identificação endopsíquica. O analista sente no seu próprio interior a emoção da criança ferida que vive na fantasia inconsciente do seu paciente. Certo? É uma conexão com o personagem central do drama interno daquela pessoa. É como a imagem aí colocada, né? A figura de uma mulher já madura e uma criança sentada de costas. É essa criança que nós queremos entender. Por que ela foi ferida? O que aconteceu? Né? Da onde ela veio, para onde ela vai? O psicanalista, ele vai experimentar não apenas o que sente o pequeno paciente diante dele, mas o que sente a outra criança. Ou seja, a criança da fantasia do seu analisando. Olha aqui, interessante, né? Então, a criança fantasiosa do seu analisando. Aonde se rompeu? Onde está o sintoma? Será uma vertente pensando na psicanálise neurótica, psicótica, perversa? Isso só se consolida se nós conseguimos mergulharmos no inconsciente do paciente. Então, se nós estivermos distraídos com algum outro pensamento, iremos fazer uma análise ruim, para não dizer outra coisa, né? Por isso, ser psicanalista exige-se o tripé psicanalítico. Bom, a teoria em ação. No livro, uma das passagens mais assim estupenda, segundo o meu ponto de vista, é a teoria em ação, o caso do homem negro. Resumo do caso: um paciente de 26 anos, sempre vestido de preto, preso num luto não resolvido pela mãe. Ele vivia sobre a fantasia do que ela havia apenas partido numa viagem, o que paralisou a sua vida. No livro, o Nádio detalha isso. Ele é levado a crer por terceiros que a mãe foi viajar, que a mãe não tinha morrido. E isso gera esse luto. Né? Fazendo um intertexto aqui, o. Meu Deus, esqueci o nome dele. Ducker. Ele vai, de certa forma, dizer que isso seria um luto infinito. Na minha interpretação. Tá? Já que eu pesquisei o livro dele e fiz meu TCC de psicologia praticamente baseado nesse livro. Eu e minha querida Aline Drainotti, psicóloga fantástica, psicanalista maravilhosa, amiga do peito aí. 5 anos de luta na faculdade de psicologia. Bom, o gatilho. Durante uma sessão, a frase "desde que minha mãe se foi" desencadeia um processo de escuta profunda no analista, ativando o seu inconsciente instrumental. Né? Então percebam, estamos falando de um homem que tem aí o seu processo de escuta voltado
na mãe. Ok? Muito bem. A interpretação é a palavra que ilumina a cena inconsciente. Vamos lá. A captura da cena. O analista vê a fantasia que paralisava o paciente, um menino de 6 anos a correr perpetuamente atrás da mãe, que parte sem nunca alcançar e sem poder seguir em frente. A intervenção. Está vendo? Deter-se à beira do caminho quando você descobre que não é mais um menino, mas um homem. Isto é, a análise. Este é o trabalho que estamos fazendo junto. Então, o paciente não consegue ver ele homem. Para ele, inconscientemente, ele é aquele menino ainda correndo atrás da mãe. Isso tem que se romper na análise. Percebam? O mergulho no inconsciente. O resultado. Essa intervenção, essa interpretação, permite ao paciente tomar consciência da fantasia que o aprisionava, nomeando a sua dor e iniciando o verdadeiro processo de luto e de cura. Pessoas passam a vida toda nesse loop, nesse processo de luto e cura, por medo, né, de fazer análise, por medo de tentar ver o que leva à angústia, o que leva à sua depressão, à sua ansiedade, seu transtorno, etc. Ok? Muito bem. A cura reside, então, em tornar consciente uma emoção que não tinha nome. Você vai transformar. É como a gravura aí no slide, né? Um emaranhado de linhas que ocorre a interpretação, a lógica da cura fica conectada. Você vai aí conectar. Como eu digo sempre, gosto muito dessa analogia, é você pegar aquela caixa que está fechada e abrir e ver o que está ali dentro. E você vendo o que está ali dentro, você vai fechar e vai deixar aquela caixa do lado. Correto? Bom, a cura reside em tornar consciente uma emoção que não tinha nome. A interpretação vai funcionar porque dá nome e sentido a uma emoção traumática que permeia encapsulada no inconsciente da criança. A criança fantasiosa. Que se cria essa fantasia. Uma emoção isolada e sem nome permanece virulenta. Ok? Então aí nós temos o recalcado. Que aí coloquei como S1. Uma emoção traumática, isolada, sem nome, todo emaranhado dentro de um círculo sem nexo. Não conseguimos ver de onde inicia, onde acaba, etc. A lógica da cura, a interpretação. S2. A emoção é vinculada à história do sujeito e perde a sua toxicidade. Aí nós entramos numa palavrinha que amo de paixão: história. A história é o que constrói o nosso consciente e, como diria o Jung, o nosso inconsciente coletivo também. Né? Ao ser integrada na história, a emoção perde a sua toxicidade e os sintomas desaparecem. Você vai passar a controlar a sua emoção e não ao contrário, percebe? Então, isso é primordial para um processo terapêutico. Você controlar a sua emoção. Esse é o objetivo da psicanálise. Para isso ocorrer, o psicanalista tem que ter uma formação correspondente ao tripé psicanalítico. Se não, se for só, vou ler o livro do Nazi, vou ser psicanalista. Neca. Não. Conhecimento não faz um psicanalista. Pode contribuir, fazer, jamais. 3 condições são essenciais para que a cura aconteça. Primeiro, a percepção do analista. Segundo, o engajamento do paciente, porque se o paciente não quiser, ele não revela. É muito difícil, se ele tiver um bloqueio. E a transmissão de serenidade. Aí é a
humanização, a conexão, o humanismo em si. Ok? Então, a percepção do analista. É preciso que o inconsciente instrumental do analista esteja bem apurado para que ele consiga captar a cena fantasmática inconsciente que atormenta o seu paciente. Isso vem com a nossa supervisão, com a nossa própria análise, com o nosso estudo. Se faltar um dos três, não conseguimos utilizar o nosso inconsciente instrumental segundo Nasio, segundo a nossa própria interpretação, no caso, o vulgo minha. O engajamento do paciente. Se o paciente não quiser, não rola. Quando um não quer, dois não briga. Já ouviu essa frase? Mais verdade que isso, só dois disso, né? É necessário um clima de confiança que permita ao paciente também descer ao mais profundo de si mesmo e se aproximar da sua verdade interior. Senão, ele não vai conseguir. Se o paciente não mergulhar na sua fantasia, no seu inconsciente, ele não vai chegar a lugar nenhum e você não vai conseguir usar o seu instrumento, que é o inconsciente instrumental do analista, ok? A transmissão de serenidade, humanismo, por assim dizer. O analista deve comunicar a sua serenidade interna, sua humanidade e expectativa confiante, que são imperceptivelmente introjetadas pelo paciente, dando-lhe segurança para mudar. Se você for um analista que o paciente percebe que você tem segurança, ambos estão se enganando. Sua análise não vai surtir efeito, o paciente vai estar gastando dinheiro à toa e vai virar um loop até você cansar e abrir mão do paciente por conta disso. Então, essa serenidade interna do analista é fundamental. Essa humanização é lembrar, né, que é uma alma, uma vida, um ser humano cuidando de outro. É um humano lidando com o outro. Senão, não tem jeito. Se o analista já se colocar numa posição de superior, aí já, né, vira o balde, pisa na caixa, fecha a sessão que algo deu errado, alguma coisa no seu tripé de formação tá rompido aí, ok? Tudo bem. Continuando. O resultado é um novo impulso gerador de mudanças. O trabalho analítico não visa apenas aliviar o sofrimento. Ao mergulhar no seu interior para encontrar a origem da dor, o paciente encontra também uma força renovada para a vida, para o amor e para a ação. A escuta do psicanalista é esse mergulho luminoso para dentro de si mesmo. A psicanálise é esse impulso gerador de mudança. Então, a partir dessa cura psicanalítica, é como se o paciente ele renasce, ele se brotasse novamente conforme a imagem colocada aí no slide, ok? Em síntese, por que a psicanálise cura? Porque a psicanálise redefine a palavra cura. Não como ausência de dor, não é isso. Você não vai ser um Robocop que não vai sentir dor, não vai ter emoção. Mas como resiliência e capacidade de amar, atuar, se ressignificar, ok? Então vamos trocar aí amar e atuar por ressignificação. Se você não ressignificar a sua dor, não vai haver cura. Se você não controlar a sua emoção, você vai ser controlado por ela, logo não se tem a cura. Perfeito? Segundo, porque o analista usa uma ferramenta apurada, que é um inconsciente instrumental, que vai além do seu intelecto, vai além do seu conhecimento, vai além de sua análise, vai além
da sua supervisão. Depende-se dos três. Por isso a psicanálise é tão linda. É uma ciência fantástica. Terceiro, porque segue um processo rigoroso de escuta. Você não vai nunca, num processo psicanalítico, chegar a atender um paciente e já pegar a primeira sessão o conflito. Não existe. Tá? Essa questão, faz isso, faz aquilo, é coisa de merchan. Coisa de quem não tem preparação nenhuma para falar algo, né? Não menosprezando aí quem o faz, jamais. Esse processo rigoroso de escuta, ele ocorre em 5 etapas, que permite acender a fantasia do inconsciente, ok? E quarto, porque a interpretação dá nome e sentido a uma dor que antes era cega, integrando-a na história do sujeito e diluindo a sua toxicidade. O sujeito vai controlar a sua emoção e não sua emoção controlar o sujeito. Percebe? Então, as 5 etapas que está dizendo aqui são essas 5 etapas que nós vimos no começo: observação, compreensão, escuta, identificação e a interpretação. Perfeito? Muito bem. Desse modo, para concluir com uma frase do Nazi, ele vai dizer: transmitimos a nossos filhos mais o que somos do que o que dizemos. Isso é de uma profundidade estarrecedora. Certo? Assim sendo, queridos e queridas, esses conteúdo baseado na obra de Nazi, sim, a psicanálise cura, ela realiza uma cura psicanalítica, uma cura a partir do tripé psicanalítico do analista e do inconsciente instrumental. Nós conseguimos fazer com que o paciente, o analisando, consiga, de certa forma, sublimar, conhecer a sua criança fantasiosa interior, que de alguma forma foi rompida, foi machucada, foi exaurida, e se cria uma criança fantasiosa. Perfeito? Desse modo, o que é cura para a psicanálise? Cura para a psicanálise não é eliminar sintomas, não é ajuste social, não é retorno à normalidade. A cura para a psicanálise, conforme eu já gravei uns vídeos no Instagram, vocês podem procurar lá na minha página, Ferreira, _Godoy, _clínica, _raízes e asas, certo? A cura para a psicanálise, ela é transformação. Perfeito? Ela é transformação no sentido do analisando se reinventar, se reformular, se reestruturar. É posição subjetiva frente ao sofrimento. É a relação de inconscientes entre analista e analisando. Se não tiver esse mergulho dos dois, logo não se tem uma cura. É como eu disse, se o analisando tiver com a sua moralidade, com o seu consciente aceso, ele não vai conseguir interpretar, não vai conseguir encontrar nada nesse mar de sublimação do seu paciente, nem no seu próprio inconsciente, que dirá do analisando. Ok? Deste modo, então, a cura, segundo Nazi, é a transformação subjetiva, a ampliação, né, e a sua conexão do inconsciente, que vai
possibilitar uma simbolização e a liberdade psíquica. Para que isso aconteça, tem que se ter o processo analítico, que se dá por meio da transferência, da associação livre, da interpretação, da construção, conforme eu disse, ressaltando mais uma vez, dos 5 aspectos da escuta analítica: observação, compreensão, a escuta, identificação e a interpretação. Perfeito? Então, este foi aí esse mini curso que eu fiz, né, que eu gravei para vocês sobre a cura para a psicanálise. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.